Oi, gente, sou o Roberto e hoje vamos falar sobre um assunto bem rapidinho que é ordenação. E, visão geral, vamos simplesmente falar sobre ordenação em C++. Então, ordenação em C++, por padrão, a função de ordenar, que é o sort do C++, ordena de forma crescente. Se você precisar que seja decrescente, você pode até fazer na mão, mas o mais simples é só você inverter ela, usando a função reverse, tá? Então aqui eu botei como faz com vector, como faz com array, caso alguém use array, né? Então, com vector, simplesmente chama a função sort, e daí você faz assim, o nome do teu vetor.begin abre e fecha parênteses, e daí v.end também abre e fecha parênteses. E o reverse é igualzinho, né? Só escreve reverse e passa. O array, ele é assim, você vai fazer sort, vai passar o nome do array, e daí o nome do array mais n, onde n é o tamanho desse array, tá? E reverse é a mesma coisa. Não vou explicar tanto em detalhes porque é assim que funciona, tá? Mas a ideia é que aí o que essas funções fazem é que o begin e o end ali do vector, eles vão pegar ponteiros, tá? Que são coisas que vocês aprendem melhor em programação 1, então não se preocupe se você ainda não fez a disciplina. Mas ele vai simplesmente falar onde o vetor começa, onde o vetor termina, e ele vai ordenar, né? Ele só precisa saber isso para poder ordenar. E aqui da versão da array é a mesma coisa, tá? Tem a ver com ponteiro de novo. E é simplesmente assim que ordena, tá? Complexidade, isso é importante saber. A ordenação no C++ ele usa um algoritmo chamado merge sort. Então ele vai usar um tempo de O de n vezes log n. Então isso é um pouco maior que n, tá? Então assim, de novo aquela estimativa de que a gente faz 10 oitavos operações na maratona. Se o n for 10 oitavos, isso aqui vai dar um pouco mais que 10 oitavos, então não vai passar. Agora, se o n for tipo 10 a sexta, o log de 10 a sexta é bem pequenininho, então ele passa, tá? Então, de maneira geral, se o n é ter tipo uns 10 a sexta, dá pra ordenar de boa. E ele também usa um espaço auxiliar de O de n, ele tem que criar um vetor auxiliar e tal, mas de novo isso não importa muito, porque você vai ter o teu vetor, que tem tamanho n, e você vai ter o vetor auxiliar de n, você vai ter O de 2n, que dá a mesma coisa que O de n, então... No geral, você não vai gastar muito, a não ser que esse vetor esteja muito perto do limite de megabyte, não é um problema. Então é isso sobre complexidade. Algumas dicas. Primeiro é o seguinte: se o vetor, né, normalmente na maratona você vai receber um vetor de entrada, se a ordem dos elementos não importa, vale a pena considerar ordenar ele, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem problemas que a ordem importa, né? Então, tipo, ele vai te dar, digamos, lugares que você tem que parar. Então, você tem um lugar que é no metro 4, outro no metro 10, por aí vai, e você tem que visitar eles em ordem. Então, nesse caso, a ordem que ele te dá importa. Agora, se ele tem lá um grupo de amigos, ele tem, sei lá, quanto dinheiro cada amigo tem, e você só precisa, tipo, somar esses valores, fazer umas coisas assim, a ordem deles não importa, provavelmente vale a pena ordenar, tá? Porque ordenar não é uma complexidade tão ruim, como eu disse, n log n é só um pouco pior que n, e normalmente você consegue ganhar algo com isso, sabe? Como as coisas estão ordenadas, você tem algumas características relevantes que, dependendo do problema, podem ser úteis. Então, isso é uma dica se você tem um problema que você não sabe como resolver. Pense primeiro, vale a pena ordenar ou não? Normalmente só de ler o enunciado você sabe isso, se você pode ou se a ordem importa ou não. Se não importa, considere ordenar. Provavelmente você vai precisar fazer isso. Segunda dica um pouco mais complexa é sobre pré-processamento. Isso é algo que a gente pode falar mais pra frente em algumas aulas, mas a ideia do pré-processamento é você fazer algumas operações anteriormente, assim, antes da parte principal do código, para tornar o restante do código mais eficiente. Isso é bem comum em problemas que você tem consultas, que ele vai te dar um vetor e depois você vai ter que fazer várias consultas a esse vetor, ou o que seja. Daí uma coisa bem comum para processamento é você ordenar esse vetor para que cada consulta seja muito rápida depois. Vocês aprenderam sobre busca binária? Um exemplo disso se eu quero fazer apenas uma consulta, é mais rápido só consultar o vetor do que ordenar ele. Agora, se eu quiser fazer um monte de consulta, vale a pena você primeiro ordena o vetor e depois fazer várias buscas binárias nele, né? Porque a busca binária é muito rápida. Então, se você tiver um problema desse tipo, que você precisa fazer um monte de consultas se o elemento existe no vetor ou não, vale a pena você ordenar, depois fazer uma busca binária nele. Então, ordenação era isso, gente. Muito obrigado.